Salve, salve, galera! Vamos que vamos, Gazeta Esportiva no ar. Sexta-feira chuvosa chegou e o programa hoje tá bombando. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Segura aí que já já a gente volta com tudo sobre o Choque Rei de amanhã, informações de Corinthians e Santos, notícias da Seleção Brasileira que joga daqui a pouquinho e muito mais. É rapidinho. Antes, dicas pra vocês. Palmeiras contra São Paulo, Vanderlei Luxemburgo contra Fernando Diniz. Duas gerações de técnicos diferentes, mas que têm um ponto em comum: a grande pressão para fazer suas equipes desempenharem um bom futebol. Se um dia Luxemburgo já foi considerado arrojado, um técnico que fazia o time jogar bonito e até mesmo o melhor treinador do país, hoje a história é outra. Em meio a tantos empates e um futebol nada vistoso, os palmeirenses não estão muito felizes com Luxa no comando. Já Fernando Diniz lida com uma pressão até maior. Eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final para o Mirassol e, mais recentemente, da Libertadores logo na fase de grupos, o treinador do São Paulo tá na corda bamba. Ser técnico de futebol do São Paulo é isso. É saber enfrentar momentos de dificuldades e passar bem por eles. Praticamente todos os treinadores que ganharam passam por momentos de pressão. Luxa chega ao clássico desse sábado com a sequência de invencibilidade quebrada. Depois de 20 jogos sem perder, com 10 empates nesse período, o Palmeiras acabou sendo derrotado pelo Botafogo. Mais um motivo para os torcedores ficarem furiosos com o treinador, que mesmo com um elenco milionário, pediu reforços à diretoria. Precisamos de fazer alguma coisa, a diretoria sabe disso, temos que fazer alguma coisa, que o elenco está curto, e precisamos de fazer alguma coisa para melhorarmos também, darmos um upgrade, darmos junto com o que nós já temos, mais qualidade também dentro do nosso elenco. Diniz, por sua vez, viu a pressão amenizar com a vitória sobre o Atlético Goianiense por 3-0. Apostando na entrada de Luan, Bruno Alves e Brenner no time titular, o treinador conseguiu quebrar uma sequência de 7 jogos sem vencer e 10 jogos sofrendo gols. Mas a torcida segue insatisfeita. Nada que uma vitória no Clássico em pleno Allianz Parque não resolva e traga as esperanças de título de volta. São Paulo sempre é candidato a título. A gente não pode pensar diferente disso, minimamente. Sempre candidato a ganhar qualquer competição que for disputar. Nesse sábado, duas escolas diferentes de jogar futebol estarão em campo. Luxa com um estilo mais conservador contra Diniz com uma filosofia mais ofensiva. Mas no clássico dos técnicos pressionados, o que importa mesmo é a vitória. Beleza, pessoal? Então, a nossa enquete do dia, Garrafa, tem tudo a ver com esse confronto entre Luxa e Diniz. Olha só. Qual técnico, o Vinícius mudou de novo a enquete, chega mais pressionado no Choque Rei? Luxemburgo ou Fernando Diniz? Ele gosta de tumultuar o ambiente. Quem vocês acham que chega mais pressionado? O Luxa ou o Diniz? E aí? Não, assim, eu entendo que o Vanderlei chega mais pressionado nesse momento, pelo que aconteceu no meio de semana. Né? Entendo que nenhum dos dois, para esse meio de semana, devem ser pressionados. O Diniz vinha sendo muito pressionado em função dos resultados, mas eu tenho dito, se o Diniz começar a ganhar, não tem ninguém que vai tirar ele de lá. Se ele ganhar, se ele tivesse perdido já no final de semana, no meio de semana, a partir do Atlético Goianiense, que foi por 3-0, talvez ele não estivesse como técnico. E o Diniz, ele chegou a um ponto que ele precisa engrenar uma sequência de vitórias. Né? Então, pelo fato de ter vencido e tal, acho que ele está um pouquinho menos pressionado, está respirando um pouquinho leve. Com o Vanderlei, eu acho a pressão extremamente injusta, disse ontem aqui, essa história de que todo treinador pode pedir reforço. O Vanderlei não pode pedir reforço. Né? Porque tudo que acontece na vida de um treinador é possível. Com o Vanderlei, não é possível. E não tenho procuração para defender o Vanderlei, gente. Não tenho. O Palmeiras está devendo? Está devendo. Pode jogar mais? Pode. E essa história de ter elenco milionário não significa um elenco sensacional. Porque eu não tenho culpa se o Palmeiras gastou uma fortuna com esse tal de Rony. Né? Enfim, mas eu acho que o Vanderlei entra mais pressionado. Se ele perde esse clássico, Flávio, no meu entendimento, respondendo à enquete, eu acho que aí a pressão fica muito forte. O Vanderlei acorda de manhã, começa a apanhar.
Imagina se perder do São Paulo. E aí, Flávio, o que você acha? Bom, é assim, ó, o São Paulo acabou de convidar o Guardiola e o Palmeiras o Klopp. O que responder primeiro vai deixar os caras mais pressionados. O Ancelotti está para fechar com o Corinthians, né? Você ainda não respondeu. Então, pelo alto nível dos técnicos que estão disponíveis no mercado, não, é claro. Se o Klopp responder primeiro, o pior para o Diniz. Se o Guardiola responder primeiro, o pior para o Palmeiras. Mas aí, como é resultadismo, como o Vanderlei perdeu agora no final de semana, depois de 20 jogos, ele perdeu um jogo, não pode perder, claro que não. O baita time que o Palmeiras tem, né? O baita time B que o Palmeiras tem, né? Porque o time A é ruim, hein? O molecada que teve que resolver. Então, Luxemburgo. Você acha Luxemburgo? Você achou que Luxemburgo. Você falou tanto. Luxemburgo. Que eu não entendi. Luxemburgo. Eu acho que é o Diniz, porque a placa do povo agora tá pondo o nome do Diniz lá na reclamação. Bom, enfim, não acho justo a pressão em cima do Lucha. O Vinícius, que muda a enquete sempre, que vocês já sabem, a outra enquete era assim, e mudou. É assim, mas essa não estava entre as cotadas. Qual será o resultado de Palmeiras e São Paulo? Vocês acham que dá vitória do Palmeiras, vitória de São Paulo, empate? Pataço. Celcinho. Mas é porque, olha só, eu sou o Diniz, o Celso é o Luxemburgo. Se algum de nós dois perder... Tá fora. Por que você vai arriscar? Os caras querem tranqueira. Se empatar, tá bom pra todo mundo. Menos pra quem vê o jogo, né? Fica jogo ruim. Eu continuo apostando mais na experiência do Luxemburgo do que o Diniz pro clássico. Também. Não é? Mas não vai jogar, né? Mas o Vanderlei... Esse é o problema. Da Palmeiras. Mas o Vanderlei acho que pode levar uma certa vantagem. Vote no site gazetesportiva.com, porque depois eu vou contar a outra enquete que ficou pau a pau e o Vinícius desempatou. Você pode usar o nosso QR Code, votar lá no site gazetesportiva.com e você manda um vídeo pelo WhatsApp, anota o número aí, 11 99479 1633, porque hoje nós vamos escolher um telespectador para ganhar de presente uma lindíssima mesa de futebol de botão, que é presente da galera da loja Moleque de Rua. A pessoal da Moleque de Rua fica lá na rua Bom Pastor 509, no Ipiranga. Tem que retirar a mesa quem ganhar lá no Ipiranga, tá? Vai com carro, com carreta, porque essa mesa é grande, é pesada, tá? Então a gente vai escolher hoje o telespectador vencedor. Manda o WhatsApp, participa e põe hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá nessa loja. Vamos encontrar um monte de coisa. Tem carrinho de rolimã. Tem tudo brinquedo legal de infância. Você não tem ideia. Olha, o que eu fui moleque de rua, nossa senhora. Maria. Moleque de rua. Muito, mas muito. Então vou lá, vou matar a saudade. A loja é a sua cara. Alexandre Silvestre chegando com as informações do Palmeiras ao vivo da Academia de Futebol. Silvestre, essa pressão em cima do Lucha é mais de fora para dentro do que de dentro para fora do clube? Explica pra gente. Boa noite. Fala, Mi, um beijo pra você, um abração pra todo mundo com a gente no Gazeta Esportiva, Flávio, Celso, amigos e amigas, inimigos e simpatizantes. É muito mais de fora pra dentro, Michele. É muito mais da imprensa, dos críticos e dos torcedores em redes sociais do que internamente. Internamente a diretoria apoia o trabalho do Luxemburgo, avalia o trabalho como bom pelos resultados que estão vindo, apesar de uma derrota no meio de semana, coisa que acontece, mas o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista em cima do rival, está brigando nas primeiras posições do Brasileiro, já está nas oitavas da Libertadores, né? Então a pressão é muito mais de fora para dentro. Internamente, a diretoria até gosta do que o Luxemburgo está fazendo, porque esse elenco, que pode até ter sido superestimado, inclusive por nós, alguns jogadores não entregaram o que eles custaram, né? Tipo Lucas Lima, Gustavo Scarpa, saída do Dudu enfraqueceu muito o Palmeiras, o jogador mais importante do time, o cara que decidia partida sim, partida não, e o Luxemburgo conseguiu dar um jeito, comete erros como todos cometem, mas ainda revelou esses meninos aí, como o Gabriel, como o Patrick, molecada da base, que já está tendo oportunidade em seleção brasileira. Então é mais ou menos por aí que gira essa polêmica, é de fora para dentro e não de dentro para fora em cima do Luxemburgo. Eu estou aqui no CT do Palmeiras, na academia, divisa com o CT de São Paulo, né? Escuto apitos, ou seja, tem alguém treinando ainda, no cair da noite. E pelo que eu vejo normalmente da minha janela, que eu moro aqui do ladinho, é o Fernando Diniz. Ele gosta de treinar até a penumbra, né? Palmeiras, que é o meu tema, vai se concentrar aqui para o jogo de amanhã. Treinamento aconteceu, Luiz Adriano e Esteves, que são novidades, pelo menos para participar do jogo, se não como titulares, para figurar no banco de reservas, treinaram normalmente. O Wesley,
O Wesley fez um trabalho à parte, uma regeneração muscular, mas não deve ser problema para o jogo. Daqui a pouco eu volto para arredondar essa provável escalação do Palmeiras, que vai ter mudança, provavelmente na defesa, no meio e no ataque. Beleza, Alexandre Silvestre, Osmar Garrafa, comente isso. E ninguém leva em consideração essas alterações, as ausências, é só pressão, não é? E o Palmeiras vai fazendo o seu trabalho, tem desfalques importantes, são jogadores importantes. O Palmeiras não vai com a sua força máxima. O Diniz também tem alguns problemas do lado de lá. E essa história que falou Silvestre, e ele, obviamente, para quem não sabe, ele mora ao lado do CT de São Paulo e ele vê lá de cima normalmente. Propositadamente, aliás. Comprou pensando já nisso, né? E ele vê lá o Diniz treinar à noite. Aí, velho, tá exagerando a dose do xarope, hein, Flávio? Treinar à noite é lá no... Porque no CT não tem refletor, só para deixar bem claro. Os caras estão no escuro treinando. Tá louco? Bom, o Silvestre tem uma informação importante, disse a pressão é de fora para dentro. A gente falava de um moleque de rua, né? Quando era novo, passava muito filme de bang bang, né? E tinha aquelas caravanas dos vaqueiros e tal. E um monte de cachorro latia quando a caravana passava. Eu nunca vi uma caravana passar, uma caravana parar, porque os cachorros estavam latindo. Os cães ladram e a caravana passa. Deixa latir, deixa espernear. O que interessa é o que está sendo feito lá dentro. Foi buscar o bang, ficou legal. Você viu, cara? Eu lembrei da caravana. A caravana passava, não acontecia nada. Deixa latir. Segue a caravana, não tem problema nenhum. Beleza, e agora o Marcelo Bazejo, direto do CCT da Barra Funda, chegando para falar sobre esse retrospecto horrível do São Paulo jogando no Allianz, né, Bazejo? Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, amanhã é dia de Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e o Tricolor terá mais uma oportunidade de, enfim, acabar com esse incômodo jejum na Casa Alviverde. Desde que o estádio do Palmeiras foi reinaugurado, São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 9 vezes no local, são 8 derrotas do São Paulo e apenas um empate, 24 gols sofridos e apenas 4 gols marcados, então realmente é um retrospecto completamente desfavorável para o Tricolor. Para a partida de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz não deve mudar o time que venceu o Atlético Goianiense no meio de semana, com exceção do Gabriel Sara, que terá de cumprir suspensão. Isso significa que Bruno Alves será mantido na zaga, Luan no meio-campo e Brenner no ataque na vaga de Pablo. E coincidência ou não, no meio de semana, o São Paulo quebrou uma sequência de 10 partidas consecutivas sofrendo gols com a dupla de zaga composta por Diego Costa e por Bruno Alves. Diego Costa vem sendo titular nos últimos 13 jogos, mas até então não havia atuado ao lado de Bruno Alves. E ele comentou sobre como foi ter jogado junto com o zagueiro camisa 3 do Tricolor. Vamos conferir. Foi a primeira vez que eu joguei com o Bruno, né? Me deu bastante dica. A gente ali conversou bastante, comunicou, não sofremos um gol, que é muito importante e tem tudo para dar certo, a gente continuar sem tomar gol no campeonato. Então foi um jogo assim muito que agregou muito para mim e também para o time. Tá aí o Diego Costa, mais um jovem revelado em Cotia que já caiu nas graças da torcida, agora terá a responsabilidade de manter o São Paulo sem sofrer gols, só que contra um adversário mais difícil que ocupa o topo da tabela, as primeiras colocações ali, Palmeiras brigando mais uma vez pelo título. Há quem diga que nunca houve circunstâncias tão favoráveis ao São Paulo para que o time, enfim, quebre esse tabu no Allianz Parque. Mas o que vocês acham? O São Paulo, enfim, vai quebrar esse incômodo tabu na Casa Alviverde? Já eu estou de volta com os desfalques e a provável escalação do Tricolor para esse jogo. Com vocês, amigos. Boa, Bazejo, você falava assim, há quem diga que nunca houve momento tão favorável para o São Paulo. E o Flávio falava assim, como é que é? Gente, eu não sei se vocês viram o jogo, não dá pra gente ver tudo. Eu vi.
Sabe por que o São Paulo não tomou gol do Atlético Goianiense? Por quê? Não é porque entrou o Luan, porque entrou o Bruno Alves. É porque o time estava largo e o Volpi fez umas 3 ou 4 defesas importantíssimas. Em alguns jogos o Volpi falhou. Não mudou nada. Conversa mole. Chiaccara, como fala os italianos. Mudou nada. Você acha que tinha que manter o mesmo time? Não, agora não, podia ter mantido. Pro jogo Atlético Goianiense não tinha que mudar. Dava igual. O São Paulo não ganhou por causa disso. Não mudou nada. Mas o São Paulo não vinha ganhando, você precisava fazer algumas alterações até para você não perder os caras que você tinha no banco. Fez, mas não foi isso que mudou. O São Paulo teve um jogo, foi razoável o jogo, mas tinha os mesmos espaços lá atrás. O Volpi, que falhou em alguns jogos, fez boas defesas, e os meninos fizeram os gols. Não mudou grande coisa, não. Mas venceu, aí vem o resultado, Flávio. Mas como venceu, tem a tranquilidade para ter trabalho, você vê. Sim, mas não venceu porque mudou. Concordo. Isso é que eu quero dizer. Tudo bem. Os caras do Atlético Goianiense saíram na cara do gol pelo menos 3 vezes. Que era o que aconteceu nos outros jogos. O São Paulo não dá mais que 2, 3 oportunidades por jogo. Só que estava tomando gol. Dessa vez não tomou. Mas não é que não tomou porque estava o Bruno. Se tivesse eu lá, o São Paulo, não foi isso que mudou. Não foi isso que fez o São Paulo. Não teve mais uma defesa mais segura, mais combate. Nada. Sua defesa joga o Léo Pelé ou joga o Bruno Alves na defesa do São Paulo? Na minha joga o Bruno Alves. Pode ser, mas eu não tenho nada contra o Léo Pelé. Eu acho que a saída de jogo é boa. Eu entendo que no momento em que o Diniz traz o Léo para a zaga, para melhorar essa saída de bola, valeu como alternativa, mas não funcionou. Então não inventa, você volta, você tem um cara ali que é o Bruno Alves. Mas aí dá a impressão que funcionou e não funcionou. Foi a mesma coisa. O São Paulo não tomou gol. Por quê? Porque o Volpi pegou, teve as mesmas 3, 4 chances do Atlético fazer o gol e não saiu. Então aí, agora muda não, deixa lá. Deu nem que seja sorte, encaixou, maravilha. O Luan jogou mal? Não jogou mal, também não jogou bem. Foi lá na frente, estava meio perdido, voltava. São Paulo jogou com 10 o jogo contra o Atlético, a verdade, né? Porque o dono do time lá só fica correndo, né? A verdade, Daniel Alves. Mas eu ainda prefiro ele no time. Tá bom. E a verdade é que o São Paulo mudou, deixa os caras jogar, mas não foi por isso que ganhou. Não aconteceu nada. Não foi isso que mudou o time. E amanhã vai ter de novo espaço, o Palmeiras vai ter chance, vamos ver como é que vai estar o Volpi, como é que não vai estar. E os meninos têm que estar bem. A saída do Sara pode complicar. Não adianta contar com o Sara mais velho. A saída do Sara vai fazer diferença para o São Paulo. Vai fazer diferença sim, porque ele foi o destaque no jogo contra o Atlético Goianiense. Agora, não sei, daqui a pouco o Silvestre vai trazer a informação, se vem ou não com o William, né? Se o Vanderlei, qualquer escalação que ele não colocar o William, tentaram fritar o William depois do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o cara perdeu um pênalti, fez um gol e poderia ter feito o do empate e não fez por 2 vezes, uma que ele desperdiçou e o pênalti que o goleiro do Botafogo defendeu, o Cavalieri, não é para crucificar o William. O William, para mim, o William é titular desse time. O William é o maior custo-benefício do Palmeiras nos últimos 20 anos. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do clássico de amanhã. E falando em pressão, o Corinthians tem um jogo decisivo nesse final de semana. Uma briga na parte de baixo da tabela. Uma derrota pode colocar o Timão dentro do Z4. O Ceará, estado do Nordeste brasileiro, de praias exuberantes, dunas e tantas outras belezas. Escapadinha boa para o pressionado Corinthians respirar um pouco? Vai depender do resultado do jogo de domingo, 8h30 da noite no Castelão. Confronto, aliás, direto na briga contra o rebaixamento. A situação tá braba para as duas equipes que não vencem há 4 jogos no Brasileiro e somam os mesmos 15 pontos. O Corinthians, comandado por Diego Coelho, está na 15ª colocação, um posto abaixo do Ceará do professor Guto Ferreira, que nos últimos jogos, aliás, não tem honrado o carinhoso apelido de Gordiola. Mas se serve de inspiração para o Coringão, no ano passado o time fez bonito nos duelos que teve contra o Vozão lá no Castelão, hein? Vitória por 3-1 em duelo válido pela Copa do Brasil. E por 1-0 no Campeonato Brasileiro. Ampliando para o retrospecto geral do confronto, larga a vantagem do Timão nos 23 jogos já disputados entre as equipes. São 11 vitórias do Corinthians, 3 do Ceará e 9 empates. Seria o início da tão esperada, aguardada e sonhada reação do Coringão no Brasileiro?
Flávio Prado relembrando viagem que ele fez hoje lá o Flávio tá Hoje o Flávio está impossível. Mas é verdade, eu fiz no dia do meu aniversário, uma vez eu fui fazer um jogo do Corinthians de Fortaleza, não lembro se era contra o Fortaleza, bate e volta. mas eu fiquei com o Magro, Sócrates e mais um pessoal na praia tomando água de coco, ele colocou uns negocinhos mais na água de coco e tal, e depois acabou o jogo, a gente foi embora, menos de 24 horas eu fui e voltei para Fortaleza. Nossa, que é lindo, né? O Flávio já foi no Bang Bang com o Sócrates para Fortaleza e algumas coisitas mais que vamos dispensar. Vamos seguir o programa aqui. Mas esse é o Corinthians. Eu estava perguntando para o Flávio, para a Michele aqui, obviamente não estou cobrindo o Corinthians, mas mais ou menos deve ser o 6º, 7º. Vamos imaginar que seja o 6º jogo do Coelho. São 18 pontos e o Corinthians sem técnico. O Corinthians não tem 18 pontos. Deve ter 15 no campeonato. Não, o Coelho é um técnico, que não é um técnico para o Coelho, ele é um interino. O Andrés disse que ele era interino e chegou a hora de pôr um técnico no Corinthians. Você achou o vestiário? Não. Você falava que o Thiago não tinha perdido o vestiário. Será que o Coelho achou? Não. Tá com a lanterninha lá procurando o vestiário. Não deram nem a chave para ele. Tá procurando com a não lanterna. Adianta o senhor... Será que o Coelho encontrou o vestiário? Não adianta o senhor querer colocar pressão em cima do Coelho. Não, mas que pressão em cima do Coelho? Ele nem recebeu a chave do vestiário. Deixa ele põe um técnico lá para ver se não dá. Põe um técnico. Lógico, André Sanches. Ele demitiu o cara que não devia demitir e não teve nem coragem de pôr outro no lugar. Perfeito. Então não tinha nada de vestiário perdido ou achado. Senão em relação ao Thiago Nunes, em relação ao Thiago Nunes, sim. Será que agora? Em relação ao Thiago Nunes, sim. Agora que acabaram as regrinhas? O senhor está incomodado? O senhor está incomodado porque o Corinthians ainda não entrou no rebaixamento. Porque ele fica com essa história aqui e aqui. Ele tá pé da vida porque o Thiago Nunes saiu, porque o Corinthians ainda não caiu no rebaixamento. Mas não vai cair, agora resolveu tudo. Então por isso que ele tá com essa história. A saída dele resolveu tudo. Segundo você, acabaram as regrinhas, saiu, mas não veio o vestiário. Cadê? Está sem técnico. Está sem técnico. Então responsabilize já não tinha quem tirou um técnico e continua sem ter outro. Tem que falar um de cada vez. Responsabilize quem tirou um técnico. Então não tirasse o outro. Exato. Então não tirasse o outro. Tirasse o outro e contratasse o outro. Tinha que tirar e contratar o outro. E a culpa do Andrés. E quem foi que trouxe o Thiago? Quem foi que tirou o Thiago? Como é que você tira? Como é que você tira uma calça se você não tem outra pra vestir? Perfeito, eu concordo vai sair sem calça? Não, mas tinha que trazer assim. Tinha que trazer um técnico, sim. Ou o Corinthians não precisa de um técnico. Não sei, segundo vocês, a saída do Thiago já resolvia. Cadê a chave? Agora já acharam o vestiário. Agora não tem. Agora ninguém precisa comer mais junto e continua sem ganhar nada. Ele perdeu o vestiário. Quem tá antes acho que o vestiário é amarrado no Rio. Ele é amarrado no Rio, não puxa o vestiário. O senhor tá com essa história de bang bang, uau, atrás de cachorro, quer falar de chave de vestiário. Eu só quero saber o seguinte. Hoje muito figurativo. As regras do Corinthians era que estavam incomodando os jogadores, não era? Tinha que chegar junto. Agora não tem mais regra nenhuma. Cadê os pontos? Onde estão os pontos? Cadê os gols? Onde está o técnico? Onde está o técnico, André? O senhor fez pressão para que o Andrés demitisse o técnico. Para trocar o técnico. Para trocar. Ele demitiu, não trouxe. Não, ele não trocou. O Coelho está de forma interina na própria palavra do Andrés. Bom, Jonas Campos, direto da nossa redação de esportes, atualizando as notícias do Corinthians. Tá resolvido o problema da zaga do Timão? Boa noite, Jonas. O clima está muito quente aqui hoje no programa. Tô vendo, viu, Michele? Clima quente. Calma, Garrafa. Calma, Flávio. Boa noite para vocês, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Problema da zaga, Michele, amenizado, né? Muita preocupação depois que o Danilo Avelar teve confirmada a ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Corinthians com apenas 2 zagueiros no elenco, né? Inclusive que serão titulares contra o Ceará, o Bruno Mendes e o Gil. E já foi buscar o Corinthians o Marlon, que estava emprestado ao Cruzeiro, inclusive estava preparando uma ida aí para a Ponte Preta, estava quase acertado com a Ponte, mas o Corinthians, que tem os direitos desse jogador, chamou o Marlon de volta, já está em São Paulo, já está com o grupo e fica à disposição para o jogo de domingo contra o Ceará. Questão aí do baixo número de zagueiros parcialmente resolvida. Agora, o que não está resolvido é esse tal do novo técnico que vocês estavam falando por aí. Muito mistério, informação que temos de nenhuma conversa oficial, aberta de maneira oficial até o momento. Tudo sendo trabalhado sob sigilo. Hoje o jornalista Rodrigo Vessone chegou a publicar que o Andrés já tem o nome definido, mas agora quem é esse nome? Nem ele, nem ninguém sabe até aqui. O possível novo técnico do Corinthians, as especulações giram em torno dos mesmos nomes: Dorival Júnior, Aguirre, o Dunga e o Felipão. O Andrés tem até uma boa relação com o Dunga, mas fica esse mistério no ar e é sempre bom ressaltar que multa e também os salários
são empecilhos aí nessa procura corintiana. O Corinthians até hoje, por exemplo, paga multas das saídas do Carille e do próprio Thiago Nunes, demitido recentemente. O mistério do treinador segue no ar, Michele. Valeu, Jonas. Isso eles têm que rever quando for contratar um técnico. Gente, não pode trazer o Thiago Nunes e pôr uma multa. Trazer o Carille e botar uma multa. Isso aí é a questão da gestão, gente. O treinador quer multa? Não, tem que faz o contrato ali, ó. Você vai ganhar um pouco a mais por mês e não tem multa, ué. Faz o contrato direito. Sabe que o contrato o elenco do Corinthians é um dos mais caros do Brasil. Eu segundo sei, ou terceiro. 18, 25 foi muito milhões, bem. sei lá. Tem 18 milhões. Tem 2 zagueiros. O terceiro é o Avelar, que o Thiago Nunes criou como zagueiro, que não era nem zagueiro. O professor Pardal. 2. Bom, parece que resolveu o problema. Opa! 2. Agora o Corinthians achou a solução. Ele foi buscar um cara que estava na reserva de um time que está na zona de rebaixamento da Série B. E que ia para Ponte Preta, que está brigando também na Série B. Vai buscar um árbitro para resolver. Olha o elenco do Corinthians. Não tem jogador para jogar pelos lados do campo. Eu vejo lá o Coelho ou o Thiago Mosquito, Natel. Mosquito, Natel. Mosquito, Natel. Olha o elenco. Esse é o elenco. E esse elenco custa 18 milhões. E a culpa é do técnico. Não tem técnico, não tem jeito isso aí. Como é que você vai fazer? Agora o Marcos, tomara que resolva, tomara que venha. Agora, não dá, né? Se a solução estava no Flávio, Cruzeiro, a coisa está complicada. Flávio, o Corinthians ter problemas em posições não é só o Corinthians do time. O Corinthians tem, outros times também têm. O elenco do Corinthians não é elenco para estar lá embaixo na zona de rebaixamento. Tem muita gente pior. A gente já falou aqui de alguns nomes. Tá? O Corinthians pode não ter esses caras do lado, concordo com você. Por exemplo, o Matheus Vital, você coloca o laço de concessionário na cabeça e pode vender. Pela proposta que vier, não deu certo no Corinthians. Ninguém quer, tanto que não vendeu. Então, mas tá aí o Vital, tudo bem, tá. Mas é o que você não foi você que fez a lista? Sim, Fagner é ruim? Não, lógico que não. Cássio é ruim? Claro que não. O Jô é ruim? Lógico que não. O Luan é ruim? O Luan, tá ruim. Você vai, tá ruim, perfeito, tá ruim, muito bem. Tá então acrescente o Cássio, que também tá ruim. Tá bom, tá ruim. O Fagner também. Tudo bem, o time todo tá ruim. Mas são bons jogadores, peraí. Foram. Claro que foram. Isso, aí se você pega um técnico, tem que fazer esses caras jogar. Esse é o técnico. E não vai ser um interino, nada contra o Coelho. Então vamos aqui. O Otero, Casares, o Flávio defende o Thiago Nunes. O Garrafa não defende ninguém, só tumultua. Mas olha aqui, vamos ver lá no site gazetesportiva.com, tem uma matéria, o chileno manda pra gente aqui, ó. Aproveitamento do Thiago Nunes, sabe quanto foi? Chuta. 52, 53%? 37,5%. 37,5% nos primeiros 6 jogos. E o aproveitamento do Coelho? Chuta. 40%. 33,3%. Pois é, já começamos a achar nós já começamos a achar que o elenco do Corinthians vale 33%, hein? Já são 2. Tá de brincadeira. Eu não tô, não. Vocês criticam o Coelho, mas assim, o Thiago Nunes... Eu não critico o Coelho, não, senhora. O Thiago Nunes chegou à estrela e teve um aproveitamento de 37%. O Coelho, que é o interino lá, que tá vindo do sub, não sei o quê, que nem é o técnico que tem todo aquele estofo. Coelho não é a diferença Então, coitado também. Qual é a diferença do Coelho pro Carille? Qual a diferença do Coelho pro Carille? Qual foi a condição que o Carille recebeu? A mesma. Tá bom, portanto, a ideia do André era que o Coelho fosse o técnico, sim. Sim, claro que sim. Então ele colocou um técnico. Mas na cabeça dele era o Diego Coelho. Só que ele de fazer novo, outro Carille, ele de novo errou. Ele faz um elenco ruim que custa caro, ele traz um técnico, ele não dá condição pro técnico fazer o trabalho que tinha que fazer, demite o técnico para livrar a cara dele, porque era época de eleição, coloca um técnico, ele acha que vai resolver. Ele não colocou lá pra quebrar o galho. Você tira o Flamengo, me dê 2 grandes elencos do futebol brasileiro. Muito bem. Nas últimas semanas, vocês viram aqui no Gazeta Esportiva, não dá para conversar com eles, um pouco da rotina dos nossos repórteres, do José Paz, do Jonas, do Salazar. E hoje é dia de você conhecer a galera que faz mágica, para que as reportagens fiquem daquele jeitinho bacana que você vê. É o time da edição do nosso quadro Bastidores do Esporte. Um é pouco, 2 é bom e esses 3 são essenciais. Letícia Contier, Felipe Salum e Felipe Leite. O time responsável pela edição de texto do Departamento de Esportes da TV Gazeta, o melhor do Brasil. A gente pensa em arte, em trilha, dá o tom do VT, tanto se ele é mais animado, se ele é engraçadinho, a gente dar a cara do VT e tornar ele atrativo para o telespectador. A gente tem que pegar o bruto e dentro de um tempo estipulado, né, pelo diretor,
a gente coloca o que de mais interessante julgamos para a matéria. Então eu vejo o nosso trabalho meio de curadoria, assim, até em certo ponto. A produção, que é quem marca as pautas, é como se fosse a pessoa que vai no mercado comprar os ingredientes. O repórter, no seu caso, ele vai pegar os ingredientes e separar nas medidas certas, né? O editor de texto, ele pega, ele mistura tudo isso e assa o bolo. Mas não acaba na gente, porque o editor de imagem entra no final e decora aquele bolo, coloca a cerejinha no final. A Letícia, o Felipe Leite e o cozinheiro Felipe Salum, eita nós, hein, Felipinho, aprenderam desde cedo a receita de uma boa edição. É que o trio Lê Fê Fê estudou na Perfeita Sem Defeitos Faculdade Casper Libero e os três ainda foram estagiários aqui no departamento antes de serem contratados pela nossa Big Boss, Michele Gianella. Eu com 2 meses de faculdade estava fazendo reportagem já. A Casper ensina a gente em tudo, na produção, na edição, na reportagem, a gente sai pronto para trabalhar. A gente até quando entra aqui no estágio, que ainda está no comecinho da faculdade, fica um pouco assustada, às vezes acha que não vai conseguir, que é uma coisa muito complicada, mas com a faculdade e a base toda que a gente tem, tudo fica tranquilo. Definitivamente, 100% indicaria a Casper, com seus cursos de fora, que também não só compõem a experiência profissional, mas também te dão uma vivência, um outro olhar sobre outras coisas da vida. Bom, pessoal, eu acabei de escrever e gravar um boletim sobre a seleção brasileira para o nosso Gazeta Esportiva de hoje. Quem vai editar esse boletim é o Felipe Leite, ele está ali já olhando o material está no sistema. E agora vocês vão poder acompanhar como de fato funciona uma edição jornalística aqui no Gazeta Esportiva. Bora lá! Se você aí que está me assistindo tem vontade de trabalhar na TV, meu amigo, não perde mais tempo não. Vem estudar na Casper. Quem sabe não é você um dia o encarregado por assar o bolo do... Deixa eu ver aqui na minha lista. O bolo do Alexandre Silvestre, por exemplo. De vez em quando ele bota um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho mais de farinha. E aí a gente tem que dar aquela famosa cortada na receita, né? Uma pimentinha de leve. Em vez de fazer aquele bolo tal, gordo, a gente faz um bolinho mais light, né? Porque ele sempre quer aquele bolo de aniversário. Às vezes você quer só um bolinho de fubá para tomar um café. Então é assim que acontece. Muito legal vocês conhecerem o time da nossa edição, né? E você falou que ele é receita. Não, eu falei que alguns caras vão ligar e pedindo receita. Só falar uma coisa. Você que quer ser repórter, primeira coisa que você faz quando você entrar na redação, encosta nos editores. Você vira um baita repórter, tá? Vocês viram que foi a melhor matéria de todas, porque eles editaram, sabe como é que é? Eu nunca fui grande repórter, viu? Em vez de você fazer matéria, Silvestre e tal, eu não era bom repórter. Eu fazia boas matérias, mas eu não era bom repórter, eu era bom em transmissão. Mas eu tinha 2 editores que, uau, e eu era amigão deles. Então eles transformavam a minha maçaroca numa matéria espetacular. Então... editor é o cara, tá? E se você quiser ser editor, é fascinante. Você pega uma maçaroca que não fazia e transforma em alguma coisa muito legal. É muito bacana. E o caminho é aqui, Casper Libero, vem com a gente, vem pra cá, sensacional. Eu esqueci só de falar, né? Eu estudava na Casper. Mas não tem jeito, não tem outra receita. E por falar em receita, a receita de um bolo maravilhoso, como eles mostraram, foi deteriorada no final com pimenta. Porque você vai pôr pimenta no bolo. Tinha que ser o bolo do Alexandre Silvestre. Foi um bolo de carne. Como é que pode, velho? Gente, muito bom, muito bom. Parabéns, nossos editores. Orgulho aqui do nosso departamento. Vocês são feras. Recadinhos pelo WhatsApp. Roda aí. Boa noite, galera do Gazeta Esportivo. Com certeza o Fernando Diniz. O Vanderlei Luxemburgo já ganhou o título esse ano. Com certeza o Diniz. Valeu, Marcelo de Souza. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio, Michele. Com certeza, Diniz entra mais pressionado, tá bom? Nilson, São Miguel, Vila Jacuí. Um abraço. E amigos da Gazeta Esportiva, sou o Luciano da Saúde. Eu acredito que os 2 técnicos estão muito pressionados. Vai, Corinthians! Muito bem, ainda com muitos desfalques, o Santos pega o Grêmio nesse fim de semana. Mas o que anda quente mesmo é que o que tá rolando fora de campo. Quem explica tudo pra gente é o Mussete. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos fez o acordo com o Hamburgo da Alemanha e está livre novamente para poder contratar
Robinho tá livre no mercado, mora em Santos, tá treinando futevôlei no CT do Santos. O torcedor achou que era uma questão de tempo, claro, pro Robinho voltar, mas isso não acontecerá, pelo menos foi o que o presidente em exercício Orlando Rolo falou numa entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele falou que o Santos está na beira do precipício e não pode contratar de volta o Robinho e nem qualquer outro jogador neste momento. Eu não posso enganar o torcedor. Eu não posso chegar, me contratar o jogador A, B, trazer o ídolo Robinho. Eu queria o Robinho aqui, óbvio que eu queria o Robinho aqui. O Robinho é meu ídolo. Mas como que eu vou pagar o Robinho? Como que o Santos vai pagar o Robinho? O Santos está na beira do precipício. Diante dessa situação financeira difícil, pelo menos o técnico Cuca conseguiu 2 reforços. Não são muito o que ele esperava, mas pelo menos dá uma força nesse elenco. O zagueiro Laércio, destaque no Caxias no Campeonato Gaúcho, vinha treinando há algumas semanas no CT Repelé, esperava pela inscrição, o salário dele é baixo, o Santos vai conseguir pagar. E o Copete, jogador já antigo do Santos, voltou de empréstimo do Everton do Chile, aguarda a janela internacional de transferências abrir para poder fazer o novo contrato no Santos. Zagueiro Laércio, atacante Copete, já que não vai ter reforços, pelo menos o Santos se arranja da forma que dá. É isso, Michele, um abraço para vocês, aproveito para desejar também um bom final de semana a todos. Abraço. Olha, teve um telespectador que mandou uma mensagem bravo. Por que a gente não toca a musiquinha do Santos? E toca do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo? Porque a musiquinha toca quando eles estão ao vivo falando com a gente, que é para diminuir um pouquinho o tempo de espera, porque leva 10 segundinhos para o repórter escutar tudo que eu falo, né? O delay que chama. Então, por isso que a gente põe a musiquinha, para ficar uma coisa agradável. Do Santos não tem, porque ele não está falando ao vivo com a gente, ele está gravado no set, entendeu? Telespectadores que ficaram santistas, que falam, por que vocês não colocam a música do Santos? Eu fiquei sabendo que o Santos acertou com o Hamburgo graças à grana do seu Rueda. Ele botou do bolso dele, ele conversou lá com o Rolo, enfim, eles conseguiram juntar dinheiro de fora, emprestou para o Santos essa grana, dá R$1,5 milhão mais ou menos, não sei se é de dólar, de euro ou até de reais, mas na verdade ele pegou do bolso, tipo que o Paulo Nobre fez quando chegou no Palmeiras, e aí acertou com o Santos para pagar em 24 vezes sem juros. Ele teria feito isso, e a maior dificuldade que ele teve, sabe qual foi, gente? Foi ser atendido pelo pessoal do Hamburgo. Ligaram 4 vezes, os caras não atendiam porque eles não levavam a sério. Falaram, não, já falamos com um monte de gente lá, ninguém resolve e tal. Depois de muito insistir, na 5ª ou 6ª vez que ligaram, alguém lá atendeu e falou, dinheiro na mão. Agora, urgente. E aí eles mandaram o dinheiro, a outra parte acertaram e tal, não sei bem como é que foi, e o Hamburgo liberou. Mas é legal saber que alguém está botando dinheiro, né? Tem tanto que tira dinheiro do clube, e o seu Rueda, e conversando lá com o Rolo, eles botaram grana, o Rueda botou dinheiro do bolso para livrar o Santos desse pepino temporário. E sobre o Robinho, claro que a gente não sabe que condição está o Robinho, mas é o Robinho, né? Mas estou falando, por esse futebol pobre que a gente está vendo aqui, seria interessante ter o Robinho como atração, mas não pode fazer loucura. Então tá certo, aí o presidente do Santos, é irresponsabilidade. A gente cobra tanto dos presidentes e agora dá um pau no cara porque não contratou o Robinho, não posso, seria incoerente. Acho que, lamentavelmente, ele agiu com razão e de forma correta. Nós tinha uma doceria Rueda, lá no Belenzinho, perto da rua 21 de Abril, onde eu morava. Isso é já dele, porque o homem é cheio da nota. Será que... Não, eu não sei do que ele faz. Diretor, eu não sei o que eu faço com os dois. Aqui um já foi na carruagem, o aval, a outra na doceria. Não, e eu tô pensando nessa... Era um lugar pequenininho assim, mas que tinha uma coisa tão... eu era pequenininha, diretor, me deu agora uma lembrança, eu tinha 9 aninhos, minha avó comprava bomba de chocolate no Rueda. Se alguém tiver algum contato... O maluco é o Garrafa. Hoje o negócio tá aqui. Tô com uma fome. Daqui a pouquinho a seleção brasileira começa a caminhada eliminatórias sul-americanas. Ao que tudo, para a Copa do Mundo, certo? Ao que tudo indica, o técnico Tite vai contar com o Neymar entre os titulares. Quem traz pra gente as informações da seleção é o José Paes. Fala, Michele, um beijo grande pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha só, é daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, Brasil e Bolívia, estreia da nossa seleção masculina de futebol nas eliminatórias para a Copa do Mundo, estreia que acontece na Neoquímica Arena, a casa corintiana. Hoje, mais cedo, o Casemiro concedeu entrevista coletiva e falou sobre a oportunidade de jogar pela primeira vez no time titular do Brasil, ao lado do Douglas Luiz, volante que joga lá no Aston Villa da Inglaterra. Ele tem que dar o equilíbrio junto comigo, liberando mais o Danilo junto com o Renan Lodge
E claro, as turma da frente, né? Dar mais liberdade para a turma da frente. Firmino, Cebolinha, Everton, Neymar, acho que quem jogar, Coutinho, acho que quem jogar, acho que é para dar equilíbrio para essa parte da frente, né? Acho que, sem dúvida, com a qualidade do passe dele, vamos alimentar bastante a parte da frente e, claro, fazer um equilíbrio, dar um equilíbrio para a equipe atrás com a sua força, com o seu poder defensivo também. Com as informações da seleção brasileira, José Paes, para a TV Gazeta. Valeu, Zé. Nossa, olha, o Casemiro é outro ser humano, hein? Parece que foi outra vida, a gente está falando sobre outras vidas. Lembra o Casemiro aqui no São Paulo, com a torcida enchendo o saco, ele desesperado, hoje ele é capitão da seleção brasileira e merecidamente. Quer ver aquele filme lá do Tudo ou Nada Seleção? Vê que ele é um líder mesmo. Ele é um líder, o Neymar é um líder técnico, mas ele é um líder, todo mundo se reporta a ele. E hoje o jogo do Brasil é relativamente tranquilo, não acho que vai ser tão fácil assim. Bolívia é uma seleção fraca, vem com o time B, porque guardou o time A para jogar com a Argentina no meio da semana que vem. Mas assim, o Tite está tentando montar um time, está dando um jeito. Se o Neymar não jogar, complica um pouco. Se o Neymar fizer 2 gols, ele se iguala ao... Não. Se ele fizer 2, ele passa o Ronaldo, passa a ser o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Se fizer 1, fica igual. Ele deve passar. Se não passar agora, nessa eliminatória deve passar. E já vai rumo a pegar o Pelé para ser o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ontem a Argentina fez a sua estreia, já não foi uma grande partida, né? Foi um jogo difícil. Uruguai, assim, ó. Então, Paraguai empatou. Não vamos nos empolgar. Gente. É a pergunta da enquete que o Vinícius não pôs e que foi a vencedora e que ele fica sempre mudando. A pergunta era essa, Garrafa. Responde para mim, inclusive o Flávio Prado. Ó, pergunta. Como será a seleção de Tite nas eliminatórias para a Copa? Classifica com facilidade? Classifica no sufoco ou não se classifica? Classifica com dificuldade. Acho que com Ele falou que não se classifica. E o diretor falou que não. Tem gente, são 10 times, 5 se classificam. Eu acho que não classificar é muita... Tá de sacanagem. E o time do Tite, o Tite é um baita Mas não vai ser tarefa fácil. Você vê a Argentina, mesmo com o Messi, já teve dificuldade ontem contra o Equador, na Bomboneira vazia, lamentavelmente. A seleção da Argentina atrapalha muito o Messi. Sim. Você acha que vai ser no sufoco? No sufoco? Eu acho que vai ser difícil. No sufoco? Não vai classificar. Vai classificar, mas... Talvez não seja a primeira. Fica entre as 3 primeiras, fica. Acho que vai classificar. Olha, voltando a falar do Timão, direto da nossa redação com o Jonas Campos, redação de esportes. Jogo perigoso pro Corinthians, hein, Jonas? Tudo indica que o Coelho não vai mexer muito na equipe. É isso, Jonas? É isso, Michele. Tudo indica que o Coelho vai manter a mesma base que acabou empatando contra o Santos, né, agora nesse meio de semana, 1-1 na Neoquímica Arena. Inclusive o Casares, né, muito esperado, muita expectativa para que ele apareça na equipe titular, ainda deve iniciar no banco por condicionamento físico, né? O jogador ainda vem readquirindo ritmo, saiu bastante desgastado, jogou 45 minutos contra o Santos, ainda deve esperar um pouquinho e ficar como opção no banco de reservas. Então vamos brincar de escalar esse Corinthians, joga só no domingo, 8h30 da noite, ainda treina amanhã, sábado, antes de seguir viagem para Fortaleza, mas tentando escalar esse Corinthians, provável que vai enfrentar o Ceará, confronto direto na luta contra o rebaixamento. Cássio, Fagner, Bruno Mendes e Gil, o novo miolo de zaga, né, depois da lesão do Danilo Avelar, fora da temporada. Lucas Piton na lateral esquerda. Volantes, Gabriel e Rony. Léo Natel pela direita, o Gustavo Mantuan pela esquerda. Ali na armação fica a dúvida entre o Luan, o Arauz, né? O Casares deve aparecer pelo menos no segundo tempo. Mas enfim, fica essa dúvida. O Luan tem rendido muito pouco. Quem sabe o Arauz ou o próprio Matheus Vital possam aparecer por ali. E na referência do ataque, sempre ele, o Jô, já que o Bocelli também ainda vem readquirindo um melhor ritmo de jogo. Esse deve ser o Corinthians que enfrenta o Ceará fora de casa. E depois ainda tem Atlético Paranaense fora de casa e Flamengo na Neoquímica Arena. Sequencinha braba para o Timão, que tenta respirar um pouquinho mais sossegado nesse brasileiro, Michele. Valeu, Jonas Campos. Você acha que se o Corinthians entrar no Z4, o Coelho é demitido? Não, né? Volta para onde ele estava? Vocês acham? Mas aí... Eu já falei, depende do Guardiola, né? O Guardiola só vem quando ele aprende a falar português. Mas por que não põe logo o Dorival? Ele não está desempregado? Mas não sei se ele... o Andrés devia ter uns planos, um monte de coisa aí programada para isso. O Andrés estava focado lá no problema da Arena, teve problema do Corinthians, ele deu um foco para a Arena. O time de futebol tem importância. Não, mas eu não estou dizendo que isso é um acerto. Não é você, não, estou falando... Estou dizendo que é uma realidade, foi o que aconteceu. E o Corinthians ficou meio à margem. Aí ele tentou meio que, vamos ver se dá certo
certo com o Coelho, como deu certo com o Carille. Não deu certo. O E não é Corinthians culpa deve pra do ser Coelho. improvisado mesmo. Então o Corinthians precisa urgentemente de um técnico. E me agrada a volta do Gil à quarta zaga. Ali é o lugar dele. A gente estava olhando essa escalação aí. Se o Ceará não ganhar do Corinthians, o Guto Ferreira vai ficar pendurado, hein? Choque Rei de amanhã pode marcar o fim de um tabu. Se o São Paulo ganhar, vai ser a primeira vitória da equipe jogando no estádio palmeirense. E aí, a hegemonia verde vai ser mantida? Ou será que o lado tricolor vai botar um ponto final nesse trágico retrospecto? O clássico de amanhã será o 11º entre Palmeiras e São Paulo, disputado na nova Casa do Verdão. E desde que o velho e bom Palestra Itália se transformou em uma das arenas mais modernas do país, o tricolor ainda não sentiu o gostinho de vencer o rival. Nos 10 jogos já disputados até aqui foram 8 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Vale dizer que um desses empates teve sabor de vitória para o São Paulo, que na oportunidade decidiu a vaga para ir à final do Campeonato Paulista de 2019 e acabou ficando com a vaga após vencer a decisão por pênaltis. Nesse confronto no Allianz, gols marcados foram 28 no total, e a maioria deles do Verdão, 24. Quando se fala de gol palestrino em cima do São Paulo no Allianz, logo vem à cabeça esses 2 de cobertura. Um de Robinho, em cima do mito Rogério Ceni, e outro de Dudu, pra cima do Denis, que já deixou o clube. O último encontro deles na Casa do Verdão pelo Brasileiro foi ano passado. E adivinha quem venceu? Palmeiras, 3-0. Bom, para quem gosta de estatísticas e números, eles estão aí. Só resta saber se a escrita será mantida amanhã ou se, enfim, o tricolor vai vencer o Verdão pela primeira vez na nova Casa Palestrina. Tarefa complicada. Academia de Futebol ao vivo, Alexandre Silvestre. Tá chovendo aí, Silvestre? Dá para rabiscar um time titular ou vai ter mudança na equipe? Tá chovendo. Salvo pelo guarda-chuva que a produção providenciou às pressas aqui pra mim, porque eu esqueci a capa em casa. Trouxe só o capuz, Michele. Bom, vamos lá então. 4 desfalques já conhecidos pro Choque Rei de amanhã no Allianz Parque. Jogadores que estão disputando eliminatórias. Goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes, lateral esquerdo Matias Vinha e o volante Gabriel Menino. Provável Palmeiras. Vamos abusar um pouquinho aqui também do exercício de imaginação, porque a informação não sai lá de dentro, Michele. É o Jailson da Massa no gol, Marcos Rocha na direita, até aí tudo bem, Felipe Melo, beleza, zagueirão. Luan deve ser o quarto zagueiro mais uma vez. Na lateral esquerda, eu aposto no Gustavo Scarpa, que foi bem no segundo tempo contra o Botafogo. O Mike, improvisado pela esquerda, não rendeu legal. O Luxemburgo pode também utilizar o garoto que ainda não jogou esse ano, menino da base, o Lucas Esteves, recuperado de problema muscular. Meio de campo, Patrick de Paula. Acho que o Bruno Henrique vai rodar. Deve jogar o Zé Rafael, uma impressão minha. E o Rafael Veiga na criação das jogadas. Numa ponta, aí que tá a dúvida, né? O Garrafa até questionou isso aí. Será que o William Bigode sai com a volta do Luiz Adriano como centroavante? Eu manteria o William no time, só que jogando na beiradinha. Mas o Luxemburgo pode continuar também com o Rony. Luiz Adriano de centroavante e o Wesley na outra ponta. Lembrando ainda que o Gabriel Veron também briga por uma vaga, Michele. Beijo! Beijo, Silvestre! Vai. Sing in the rain. É um baita de um repórter de condomínio, hein? Que o quê? Da chuvinha, não sei o quê. Que é isso, cara? Eu ia na chuva lá, de galocha, pisava na lama e tal. Baita de um repórter de condomínio. Acho que esse é daqueles que empinava pipa no apartamento, no ventilador, igual o Celso Cardoso. Celso. O Celso jogava a bolinha de gude no carpete também. Agora, por falar em jogar bolinha, se o Palmeiras quiser jogar alguma coisa, põe o William pro lado, volta com o Luiz Adriano. E Rony, segura um pouquinho, vai. Não dá, né? Bom, o Silvestre deu um provável Palmeiras. E o Bazégio chega na chuva agora. E estreou a chuva com o Marcelo Bazégio. E ele vai esboçar o time do São Paulo que busca a primeira vitória no Allianz Parque. Vai daí, Bazégio, tá bonito. O sapo. É isso, Mi, tá chovendo.
A chuva decidiu cair faltando um pouquinho para acabar o programa, mas a gente está preparado. Estamos devidamente trajados para entrar no ar debaixo de chuva. O São Paulo que entra em campo amanhã contra o Palmeiras com um time muito semelhante comparado ao time que venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Tricolor deve entrar em campo com Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius pela lateral direita, já que o Juan Fran está machucado, né? Sofreu um estiramento no joelho. Diego Costa e Bruno Alves formando a dupla de zaga e Reinaldo na lateral esquerda. No meio-campo, Luan, Igor Gomes, Daniel Alves e Vitor Bueno substituindo o Gabriel Sara, que terá de cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já no ataque, Brenner e Luciano, que volta ao time depois de cumprir suspensão na última rodada, formam a dupla ofensiva do Tricolor. Esse deverá ser o time que vai em busca da primeira vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque, viu, amigos? Bazégio, você tá muito bonitinho com essa capa. Ele tá plastificado. Ele, né? Criança, quando encapava caderno, lembra? Não, mas põe ele no telão. Põe o Bazégio no telão que eu tô até chorando aqui. Põe ali, que bonitinho. Olha lá. O nosso repórter tá com máscara em todo o corpo. Eu nunca vi isso. É a máscara. É que essa máscara e mais a capa. Parece o sapo capo. Parece o ninja, tartaruga, ninja. Mas trouxe as informações. Gente, vamos tomar chuva, vamos lá. Vamos tomar chuva, muito bom, Bazégio. Semana que vem, senhor, nós vamos lá fazer um de cada lado. Vamos lá. Chuva, que é esse? Silvestre foi realmente uma decepção na chuva. Bom, de qualquer forma, que não seja... O que o Silvestre quer falar? Fala, Silvestre, o que você quer falar? Tô até chorando. Fala, Silvestre. Até travou o sinal. É o nosso coringa. Que não seja uma decepção o clássico. E toda vez que tem clássico aqui, a gente fica pensando, o que vai acontecer, papapá, pensando no mesmo. E a expectativa, às vezes, é das piores, né? Vamos torcer para que possa ser realmente um jogo bom. É um jogo importante para o Diniz, para o Vanderlei, para o Palmeiras, para o São Paulo. É parte alta da tabela. Vamos acreditar que pode ter um jogo bom e tudo domingo no mesa, viu, Flávio? Se for bom, vai ser uma surpresa, porque tudo leva a uma acomodação dos dois lados. E aí nós vamos ter aquela... Para mim, só tem 2 times disputando o campeonato. Só o Atlético Mineiro e o Flamengo. O resto vai ficar nesse desespero aí. Até porque são 2 técnicos que estão sossegados. Qualquer coisa, eles até logo e tchau. Vamos ver o vencedor da mesa do futebol de botão? Tá no ar. Olha lá, põe no ar o... Aí, quem é? Pessoal do Gazeta, tudo bom? Eu quero ganhar a mesa de jogo de botão. Eu ensinei esse garotão aqui, corintiano, ao que era a infância antigamente. Valeu, beijo. Tchau. Ai, que bonitinho. Olha só, é o paizão. Parabéns. Vocês ganharam a mesa de futebol de botão. Presente da loja Moleque de Rua, para pegar o prêmio lá na Rua Bom Pastor, 509. A produção vai entrar em contato com vocês, vai passar direitinho o endereço, o telefone, o contato, tá bom? A mesa de vocês já tá lá esperando. E foi o paizão Fernando Sanches Corpes e o filhinho Enzo José Domingos Sanches Corpes. Fernando vai ganhar do Enzo todas. Na hora que eles forem pro FIFA e tal, aí é outra coisa. Mas aí eu acho que o Fernando vai ganhar. Ai, muito bom. Não tem mais Marcelo Bazégio hoje? Que pena. Não, ele tá plastificado. Não tem. Tá legal. Ele tá lendo, não pode mexer. Vamos, enquete. Qual técnico chega mais pressionado no Choque Rei? A maioria respondeu que o Diniz. Também acho. 68% dos votos. Sextou, pessoal. Olha, domingo, mesa redonda com Lúcio, ex-zagueirão da Seleção Brasileira. Programa especial com Lúcio, né, Flávio? Muito legal, muito legal. E vamos ter uns convidados especiais aí por Skype também. 2 pentas no programa. Nossa, o programa tá pesado. Bem legal, bem legal. Muito bom. Legal, vai ser um programaço imperdível. Olha, um beijo pra vocês, beijo, Garrafa, beijo, Flávio, beijo pra você de casa. Tchau. Não tem o Bazégio mais. Tchau.